Olha aí, vamos começar a falar do jogo de fato agora. A gente tem aí na tela um comparativo do que foi o Santa Cruz na primeira fase do Campeonato Pernambucano e do que foi o Sport na primeira fase do Campeonato Pernambucano. O Santa Cruz fez 20 pontos, o Sport 15, 6 vitórias contra 4. O Santa Cruz empatou 2 vezes, a Coisa 3 vezes. O Santa Cruz teve uma derrota, o Sport 2 derrotas, e essa derrota do Santa Cruz foi aquela derrota que a gente pode colocar na conta do erro de arbitragem. E um empate também, foi erro de arbitragem aí. O Santa Cruz poderia ter aí mais, teria 7 vitórias, né? Mas enfim. 14 gols próprios Santa, a Coisa 17 gols, 4 gols contra o Santa Cruz e a Coisa 8 gols contra. O Sport classificou-se em quarto colocado do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz na primeira colocação. Tendo em vista esses dados, eu queria começar ouvindo o Flávio. Flávio, qual é a tua sensação para o jogo de amanhã? O que é que você está esperando desse jogo de amanhã? A gente tem um Santa Cruz com um grupo mais forte, né? O que é que eu vejo? Eu vejo um Santa Cruz com uma equipe mais forte, mais bem montada, encaixada, frente a um esporte com um orçamento muito superior e com peças individuais melhores, né? A gente tem um esporte com Lucas Lima, com Pablo, a gente tem um esporte com Lenny Lobato, a gente tem, enfim, uma equipe que é uma equipe que no papel ela é muito superior ao Santa Cruz, mas nós temos uma equipe mais bem montada até agora, que mais bem encaixada no campeonato. É um jogo do grupo contra a individualidade? Como é que você está vendo isso e o que é que você acha desse jogo de amanhã? Qual a tua sensação desse jogo de amanhã? Temos uma vitória? Temos um jogo a vencer amanhã? Primeiramente, em relação a esses números aí, eu acho que esses números a gente tem que levar em consideração para a Copa do Brasil, que foi garantido, para a Série D, que foi garantido, conseguiu garantir um calendário aí importante, né, financeiramente para o clube. Mas, para mim, esses números aí ficaram na primeira fase. Esses números aí foram bons, foram importantes. A gente conseguiu ter uma espinha dorsal ali, criar uma espinha dorsal na primeira fase, conseguiu dar entrosamento, conseguiu dar ritmo, mas esses números aí, para mim, a partir desse momento, de hoje em diante, não vale mais de nada. Não vale mais de nada. Eu já vejo um adversário muito mais organizado, que eu digo assim, não é com o entrosamento que a gente tem, por exemplo, mas é um time que percebeu os erros que vinha cometendo. Vamos supor, principalmente pela entrega. Eu já vejo um adversário que tem um ritmo maior, tá tendo uma dinâmica de jogo diferente. Então, tudo que a gente conseguiu construir até aqui foi importante, foi. Mas eu acho que Itamar vai precisar ter muito cuidado, vai precisar entender esse jogo da melhor forma possível, mais rápido possível, porque a gente tem um adversário, como você falou aí, que não teve sequência. A questão principal é que não teve sequência. Trouxe muitas peças, teve uma certa reformulação no elenco, não criou uma espinha dorsal ali de titulares, que você sabe que são titulares. Então, isso prejudica. A gente sabe que hoje em dia o futebol, o entrosamento é importante, o ritmo é importante. Então, assim, é um Santa Cruz que, ao meu ver, vai precisar ter muito cuidado com esse jogo. Não adianta ir para trocação como foi CRB e o Sport nesse último jogo, porque foi um jogo diferente, um jogo onde o adversário tinha condições de ir para trocação ali, um adversário que tinha qualidade também, não que a gente não tenha, mas eu acho que a gente precisa fazer um jogo inteligente. O Sport vai estar jogando em casa, vai ter a torcida, já vai estar uma certa crescente aí na temporada, alguns jogadores estão se destacando, então o Itamar vai precisar fazer um jogo inteligente. Quando a gente chegar na escalação, eu vou passar um pouco mais da minha ideia, mas é preciso tomar muito cuidado com os pontos adversários e principalmente aproveitar as oportunidades. A gente às vezes peca muito, eu acho que até mesmo contra o Sport, a gente perdeu muitas oportunidades de abrir o placar cedo, de ter um jogo mais controlado, de ter um jogo um pouco mais tranquilo.
Então, um clássico, como até Itamar falou, é um clássico de detalhes. A gente não pode se perder, não aproveitar essas oportunidades, aproveitar um detalhe. Então, é preciso fazer um jogo inteligente e aproveitar também aquilo que a gente teve de bom na primeira fase. A gente tem algumas peças aí que se destacaram, tem algumas peças aí que vai ser importante nessa partida, mas como eu vou frisar muito em relação a isso, é um jogo de inteligência. Não, o jogo de amanhã não vai resolver tudo. A gente tem que lembrar que vai ter o jogo de volta na casa da gente, com a torcida da gente. Então, você conseguindo fazer um jogo inteligente lá, um jogo de muita entrega, eu acho que não vai ser diferente, mas de muita entrega. Então, a gente pode conseguir um bom resultado já nesse primeiro jogo. Eu não imagino que isso daí vai ser jogo para goleada para um ou para outro, longe disso, longe disso. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para também não jogar fora os 180 minutos já nesses 90. É preciso tomar muito cuidado nesse primeiro jogo, porque acho que até pelo resultado que a gente teve na primeira fase, a cobrança para o lado de lá está maior, a responsabilidade também para o lado de lá está maior. Então, eles devem tentar resolver esse jogo cedo, no início ali, nos primeiros minutos, tentar abrir o placar. Então, a minha expectativa, mas no geral, a minha expectativa é boa. A minha expectativa é boa, porque eu vejo o Itamar com condições de montar um time que possa ser competitivo, que possa fazer ferida e, quem sabe, trazer uma vitória nesse primeiro jogo. Hugo, esse ponto que Flávio traz da pressão é um ponto importante, né? Acho que uma derrota amanhã para o Santa Cruz, ou até mesmo um empate na Ilha do Retiro, instaura uma crise que ela tá crescendo, né, na Ilha do Retiro. A desclassificação na Copa do Brasil foi um aditivo. Já perder para o Santa na primeira fase e para o Náutico também na primeira fase foi um aditivo. Mas acho que se o Santa Cruz tem um resultado positivo amanhã dentro da Ilha do Retiro, instaura-se uma crise de fato dentro do esporte, né? E isso é um fator de pressão muito grande, né? A responsabilidade de vencer amanhã é sem sombra de dúvidas do esporte, né? Mas qual é a tua sensação para esse jogo? A minha sensação é de que o Santa Cruz tem tudo amanhã para fazer uma excelente partida. Uma excelente partida não só pelo que demonstrou durante o ano, mas principalmente porque os melhores jogos que tivemos esse ano foi jogando contra equipes tecnicamente superiores, em que a gente conseguiu taticamente se superar em relação à técnica individual. Isso aconteceu contra o Náutico, aconteceu contra a Coisa, aconteceu contra o Retrô, que foi uma sequência difícil. Então, eu vejo com muito bons olhos o jogo de amanhã, onde existe uma necessidade muito grande do adversário querer buscar o resultado, independentemente da primeira fase, mas porque, como é uma decisão de 180 minutos, a gente vai, queira ou não queira, para uma decisão no Arruda. Então, quando a gente vai para uma decisão na casa do adversário, quando você tem um jogo em casa, você tem que pressionar o máximo para conseguir o melhor resultado possível. Isso acontece em qualquer decisão de 180 minutos. E não vai ser diferente. O adversário vai vir com mais, né, com mais ímpeto para buscar a vitória. E é aí onde eu acho que acontece a facilidade para o Santa Cruz, porque a gente sabe que o adversário ele tem uma fragilidade, né, e ele se expõe muitas vezes. E a gente precisa saber expor essa fragilidade e aproveitar essas brechas que a gente vai ter. Então, eu vejo isso com uma grande perspectiva, porque o nosso treinador já demonstrou conseguir igualar isso, né? E aí, pensando nessa estrutura de jogo, eu vou aproveitar para trazer uma caixinha do que a gente estava comentando de Rafinha. Isso, para mim, é a justificativa do porquê que eu acho que amanhã Rafinha não entra, começando o jogo. Porque, apesar de ser um jogador que demonstra ter uma qualidade um pouco diferente dos jogadores, e ele mostrou isso em alguns momentos, quando teve a oportunidade de ter a bola,
Eu, particularmente, observei isso, mas a gente, quando observa que Rafinha não consegue fisicamente estar apto e, por consequência, ele não vai conseguir obedecer taticamente à organização do time, isso para mim é um recado muito claro de que Itamar não vai utilizar ele, pelo menos começando o jogo, porque não tem lógica, certo? Eu acredito, inclusive, que a sacada de Matheus Melo no time, quando ele leva o terceiro amarelo e quando ele não volta, é justamente pela obediência tática. E olha que Matheus Melo fisicamente demonstra estar muito melhor do que Rafinha. Eu não estou falando tecnicamente, eu estou falando fisicamente. Um jogador que vem jogando já desde o começo do ano, tem mais ritmo de jogo, e ainda eu acredito que não agrade tanto Itamar nessa dedicação tática. E acho que isso foi um dos motivos de ele ter saído. Mas eu quero entrar justamente nesse ponto para mostrar que o nosso jogo é um jogo de ser inteligente, de ser taticamente bem organizado e que a gente possa aproveitar as deficiências do adversário. Agora, é muito importante também a gente entender que só mudinha da parede buscando o resultado de 0-0, isso não vai ser inteligente. Isso também não vai trazer confiança para o time. Pelo contrário, isso vai aumentar a confiança do adversário. Então, a gente precisa também agredir, a gente precisa também ter uma resposta efetiva para esse jogo, até para poder incomodar, até para poder ter esse ímpeto. Mas vai ser normal. Eu acredito que, tradicionalmente, aqueles 15, 20 primeiros minutos vai existir uma pressão maior e a gente precisa ser inteligente nesse ponto. E Hugo, só corroborando com o teu comentário, eu tive a curiosidade de dar uma olhada no jogo da Copa do Brasil deles, no jogo esse último agora deles contra o Decisão, nas quartas. Então, assim, o que é que muitas vezes acontece? Você falou muito bem essa questão e eu acho que aí é a diferença que tá. Eu vi muita gente falando aí, não, o Santa Cruz vai botar a bunda na parede e vai levar gol. O Santa Cruz vai fechar o time, vai ficar só lá atrás esperando o Sport. Mas eu acho que é diferente você ter um futebol quando você tem um futebol reativo. Quando você não abdica de também, quando tiver com a bola, numa roubada de bola, aproveitar esses espaços. Qual foi o segredo desse último jogo, por exemplo, do Sport contra o CRB? O CRB aproveitou a exposição do Sport. O Sport ele se expôs, foi para cima, buscou o resultado, tentou o tempo inteiro. Realmente foi um time com um ritmo maior, com uma pegada maior, mas foi um time muito frágil defensivamente, um time que deu muitas brechas para o CRB. Se você for olhar as jogadas de gol do CRB, era praticamente o ponta do CRB, o ponta esquerda, no mano a mano contra o zagueiro do adversário, várias vezes. Então, é você ter se vai entrar de uma forma mais reativa, de uma forma mais defensiva, saber que você não precisa abdicar totalmente de atacar, porque vai dar espaços. A gente tem atacantes, jogadores que conseguem puxar esse contra-ataque, tem jogador de velocidade, e aí, para mim, um dos fatores primordiais é a questão física. Até onde o time vai aguentar fisicamente para poder obedecer taticamente aquilo que foi imposto por Itamar. Porque a gente sabe, meu medo não é nos primeiros 5 minutos, 10 minutos, primeiro tempo. Meu medo é no segundo tempo, quando a gente necessita de uma mudança. Quando a gente necessitar de uma mudança. Claro que agora a gente tem muito mais opções. A gente tem aí o Tanque, tem o Rafinha, tem no sistema defensivo aí Ítalo Melo, Everton Senna. Eu acho que o Lucas Bessa não deve se relacionar no próximo. Mas a gente tem algumas opções. Mas, assim, eu acho que faz muita diferença você ter um banco de qualidade, um banco que repõe num nível parecido com o titular. Então, é basicamente isso. É não deixar de atacar, não deixar de oferecer perigo ao adversário, porque a gente tem condições de fazer isso. A gente não é um decisão, a gente não é um operário. A gente tem qualidade, tem muito mais qualidade. Então, é preciso também aproveitar essas brechas. Francisco, isso que Hugo e Flávio falaram é importante porque eu considero que esse é o tipo de jogo em que Itamar sabe montar bem um time, sabe?
tornar um time reativo, que se defende bem e que morde na hora que tem que morder, para mim, uma das especialidades de Itamar. No primeiro jogo, ficou claro para mim que Itamar deu um nó em Pepa. E isso pode ser até um pouco polêmico, que eu vou falar, mas eu considero Itamar um técnico melhor que Pepa. Considero um técnico melhor. Como é que você vê esse jogo e o que é que não pode acontecer amanhã? O que é que o Santa Cruz não pode fazer amanhã nesse jogo, que seria impensável para a gente sair da Ilha do Retiro com um bom resultado? Eu considero impensável, por exemplo, o Santa Cruz bater esquema com o Sport. Porque, veja, embora o Santa Cruz esteja melhor no campeonato, a gente viu os números aí que você expôs, o Santa Cruz está melhor no campeonato, mas, pelo menos no campo teórico, a gente não viu isso na prática, certo? Mas no campo teórico, no campo das possibilidades, no campo do talento individual, o Sport tem uma equipe mais qualificada. Isso é ponto pacífico. Essa qualificação não apareceu no último clássico. Essa qualificação não apareceu diante do Náutico. E não tem aparecido em vários jogos do campeonato pernambucano. Mas contra o Santa Cruz é diferente e o adversário já está mordido. Então, eles vão levar o jogo muito a sério. E os jogos que o Sport teve dificuldade esse ano foi justamente com as equipes que se postaram bem defensivamente. Equipes que se postaram bem defensivamente é diferente de você jogar, certo, com o traseiro na parede, não é isso. É você ser reativo. Reativo no verdadeiro sentido da palavra, porque tem treinadores que dizem que o seu time é reativo, mas o time só faz tomar a bola do adversário e jogar para o mato. Não é o que o Santa Cruz tem feito, certo? Não foi o que o Santa Cruz fez nos clássicos contra o Sport Náutico. O Santa Cruz, quando pegava a bola, o Santa Cruz jogava, certo? Não bateu esquema, mas quando ele pegou a bola, ele foi perigoso. É o que precisa acontecer amanhã. Cuidar primeiro do fator defensivo, já que, teoricamente, tem muito isso, né? A casa é do adversário, teoricamente, ele vai partir para cima, e, teoricamente, isso é muito teoricamente, ele é o favorito, né, o Sport, não tem para que o Santa Cruz bater esquema e partir para cima. Não tem necessidade disso e eu creio que Itamar não fará. Então, é isso que eu acho que não pode acontecer. Desatenção também não pode acontecer, certo? Porque o talento individual define um jogo e clássico é, como diz aquela frase bem surrada, aquele lugar comum, né? Clássico decide no detalhe. Clássico não permite, assim, muitos erros. Às vezes você joga até melhor, mas um erro que você comete, a vitória escapa e você deixa de ganhar o jogo e muitas vezes é até mesmo derrotado. Então, tem que ter muita atenção. Isso que Flávio pontuou do preparo físico. É algo muito bom. Inclusive, Santa Cruz, como ele não disputou as quartas, né, classificou-se direto para a semi, ele tem essa vantagem. Muita gente reclama, né, que perde ritmo de jogo, mas futebol é assim. Quando está jogando demais, reclama da sequência dos jogos, e quando tem um descanso, reclama que falta ritmo de jogo. Eu vejo isso como uma vantagem nesse ponto, certo? Vai entrar mais descansado, vai entrar menos pressionado, querendo ou não, a grande pressão está do lado de lá, certo? E temos um time qualificado. Teoricamente, ele é menos qualificado que o Sport, mas ele é um time qualificado e é perigoso. O Sport sabe disso. E boa parte dos melhores jogos do Santa Cruz na temporada foram justamente esses jogos grandes. Diante do Náutico, que o resultado variou aqui, não foi? Contra o Náutico, que a arbitragem afetou no resultado, contra o próprio Sport, que o Santa Cruz jogou bem, e os jogos que o Santa Cruz se enrolou foram jogos diante de equipes tecnicamente menos qualificadas. O jogo com o Retrô, por exemplo, o Santa Cruz sofreu muito no jogo, a despeito da vitória. O jogo com o Central, certo? Que o Santa Cruz venceu e foi um jogo complicado. Esse último jogo com o Maguari, que foi empate,
como o Sport, eu creio que ele vai partir para cima, eu vejo isso como uma vantagem para a gente. Agora, claro, tem que ter atenção, certo? Tem que ter atenção, e quando tiver com a bola no pé, tem que saber jogar. E vamos torcer, por exemplo, o Rafinha, que eu meti o pau aqui, mas ele deve entrar no segundo tempo, que ele entre bem, que ele entre lançando bem nossos atacantes. Galhardo, que é provável que ele entre, certo? Não vai entrar de frente, mas talvez nos minutos finais, 15 minutos, 20 minutos finais, ele entre. E, querendo ou não, é um jogador que preocupa, certo? Um zagueiro sabendo que tem Thiago Galhardo jogando contra ele já se preocupa muito mais. Eduardo Tanque, que eu não sei se vai entrar de frente, se vai ser Vini Moura. Eduardo Tanque entrou contra o Maguari e fez o papel bem de pivô, de puxar o jogo. Assim, o que ele se propôs a fazer, ele fez. Ou seja, até peças de reposição que antes a gente não tinha, elas estão aparecendo, né? Então, eu tenho boas perspectivas para amanhã, e só reforçando, né? O que não pode acontecer, na minha concepção, é bater esquema contra o Sport. Não pode acontecer, e não tem necessidade de acontecer, certo? Não tem necessidade do Santa Cruz puxar para ele essa questão de favoritismo e ele ter que vencer o jogo. Não tem necessidade nenhuma disso. Ele começou o campeonato sem ser o favorito, e eu creio que não é hora dele assumir esse favoritismo antes do jogo. É hora dele entrar, fazer o seu jogo e vencer. Mas não puxar essa responsabilidade antes. Ó, temos aqui um superchat aí de